Olá, esse é um vídeo para falar sobre tipos de dados, as operações que diferentes tipos de dados nos permitem e as implicações disso para o processo de análise de dados, como nós vemos fazendo e discutindo até agora. Essa discussão de tipos de variáveis ou tipos de dados contidos em variáveis, ela normalmente acontece no início de um curso de estatística, mas eu acho deliberadamente trazer ela porque eu acho bem mais interessante ter essa discussão agora, depois que a gente já teve contato com diferentes maneiras de manipular, de usar dados, variáveis, atributos de observações que nós coletamos, que nós estamos usando no nosso conjunto de dados. E aí a distinção principal para ser feita aqui, essa distinção pode ser feita de muitas maneiras, existem muitos sistemas de tipos que podem ser usados para entender as operações, para entender o processo de análise de dados. Nós vamos escolher um aqui que tem os principais, nós vamos usar um aqui que tem os principais tipos que vão ser relevantes para os métodos que nós vamos discutir ao longo do curso. Tá? Eu estou iniciando aqui com um notebook muito semelhante ao que a gente vem usando em exemplos passados. Ele parte dos dados meteorológicos de 3 cidades na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e Patos, porém com algumas colunas diferentes. Eu fiz uma versão diferente desse conjunto de dados para começar a ilustrar os principais conceitos de tipos aqui nesse vídeo. Tá? Então, essas aqui são as... Deixa eu organizar aqui. Essas são as colunas que nós temos. E aí, antes de discutir as colunas e seus tipos, deixa eu estabelecer um pouquinho o que são tipos. A gente normalmente usa esse conceito sem formalizá-lo, sem defini-lo. Tá? Um tipo, ele determina que operações são plausíveis, são possíveis sobre um conjunto de dados, ou sobre um conjunto de valores, ou um valor mesmo, se for o caso. Mas ele dá dado um dado, ou partindo de um dado, ou partindo de vários dados, de vários valores, para um atributo, o tipo desse atributo vai dizer que operações nós podemos fazer com esse conjunto de valores que nós temos. Nós podemos fazer somas, subtrações, ordenações, divisões, logs, exponenciais, medianas. Tá? Todas as operações que nós discutimos até agora podem ser feitas sobre um valor, ou tipicamente sobre conjuntos de valor ou sobre conjuntos de valores. A gente vai saber o que a gente pode fazer ou não para um certo conjunto a partir do tipo desse certo conjunto. E aí outra distinção legal de fazer logo no início aqui, antes de começar a falar dos tipos concretamente, é separar duas coisas. Linguagens de programação, elas têm tipos, tem sistemas de tipos para definir que operações a gente pode fazer com os valores que ela guarda na memória. Também para definir outras coisas, formato que ela vai usar na memória, o tamanho da representação que ela vai usar na memória. Lembra de ponto flutuante, inteiro, lógico. São conceitos de linguagem de programação. Para certas linguagens existem certos tipos, outras linguagens vão ter outros tipos, e aí isso vai variando. Nós queremos também ter um sistema de tipos para falar de análise de dados aqui, que seja independente de linguagem de programação. Então eu vou separar, tá? E vai ser um sistema de tipos conceitual, que não vai encaixar perfeitamente com R, nem vai encaixar perfeitamente com Python, nem com nenhuma outra linguagem, mas vai ser útil para a gente pensar dados independente da linguagem que a gente esteja usando. Então, para deixar isso claro, o que você está vendo aqui junto do nome de cada uma das variáveis desse conjunto de dados é o tipo da variável na linguagem de programação R. Esse é um tipo, é um conceito que vai ser útil para você saber o que você pode fazer, o que você está programando, que operações R vai permitir ou não em cada uma dessas variáveis, mas não é o que a gente vai usar para pensar e discutir dados de maneira mais abstrata. Esse outro sistema de tipos baseado em, um pouquinho mais abstrato, ele vai ser mais simples. Tá? Ele vai partir da ideia de que existem variáveis que são nominais, ou categóricas, a gente pode chamar, ou alguns livros ou materiais vão chamar de variáveis qualitativas, ou dados qualitativos. Esse qualitativo acho que é um pouco mais polêmico, assim, mas chamar de variáveis nominais ou categóricas acho que é bem pacificado, e são variáveis que se representam categorias a que uma observação uma categoria que a observação pertence dentro de uma lista de categorias. Então, por exemplo, para cada linha dos nossos dados aqui, eu tenho uma coluna chamada cidade, que diz se essa medição é da cidade de Campina Grande, da cidade de Patos ou da cidade de João Pessoa, vai estar aqui no meio
também. São 3 categorias que existem possíveis nos dados, tá? E, bom, a variável aqui vai assumir um desses 3 valores, dizendo a qual categoria essa observação pertence, uma linha pertence, né? E aí, se eu voltar aqui para as colunas, sim, a gente vê que tem outras colunas que também são categorias. Por exemplo, eu criei uma coluna aqui que diz se choveu ou não choveu numa determinada semana, né? Lembra que cada observação dessa aqui é o tempo em uma semana em uma cidade. Então, se cidades, nessa primeira semana não choveu, na segunda choveu, isso quer dizer que existem categorias, posso dizer para vocês que são 2 categorias aqui, uma é não choveu e a outra é choveu, tá? Existem outras coisas aqui que parecem categorias, mas que vão ter nuances já. Por exemplo, o porte da cidade, se é uma cidade de porte grande, médio ou pequeno, o nome do mês, são também coisas que parecem categorias aqui, mas são categorias particulares. Essas são categorias que além de existirem e separarem as observações em subconjuntos, elas são categorias que são conceitualmente ordenáveis. Então elas já são um bicho, né, um ser um pouco diferente das variáveis nominais puras, elas são variáveis ordinais, tá? São dados que, além de se separar categorias, também nos permitem ordenar essas categorias. Eu consigo ordenar as observações aqui de acordo com o mês que elas aconteceram. Eu consigo ordenar as categorias de acordo com o porte da cidade, porque a cidade de tamanho pequeno, médio e grande, né, elas têm uma ordem inerente que a gente percebe como ser humano, que a gente consegue concordar, que consegue atribuir e ser útil. Essas são mais operações, né? Eu não posso ordenar as cidades de acordo com se choveu ou se não choveu, ou as observações de acordo com se choveu ou não choveu, porque não existe uma ordem natural sobre não chover ou chover, né? A ordem das cidades também não existe uma ordem natural para João Pessoa, Campina Grande e Patos. A gente pode usar uma ordem alfabética do nome das cidades, mas essa seria uma outra ordem que a gente está impondo sobre as categorias. As cidades em si, elas não têm ordem, como o sexo não tem ordem, como o partido político não tem ordem, como o F, tem uma variável aqui também, ó, que é a unidade da federação do Brasil, ela também não tem ordem. A gente usa várias vezes a ordem alfabética, mas em princípio as UFs elas não têm ordem, elas são categorias, elas são variáveis nominais ou categóricas, sem ordem. Essa é uma diferença de algumas variáveis que também são categorias, mas que são ordinais, e a gente chama normalmente de variáveis ordinais. Contrastando com essas variáveis categóricas, né, que são tipicamente strings ou, né, caracteres ou um conjunto de caracteres ordenados, a gente tem num outro extremo dos dados, a gente pode imaginar que existe em um extremo as variáveis nominais, no outro extremo são as variáveis numéricas ou quantitativas. As mais claras aqui sendo as de índices meteorológicos. Então, por exemplo, a temperatura média, o vento médio, a umidade, né, são todas variáveis que são números aqui com variáveis graus de precisão, podem ser inteiros, podem ser pontos flutuantes, com muita precisão, com pouca precisão, mas são números nos quais eu posso fazer mais coisa além do que eu já vinha fazendo. Eu posso separar os dados de acordo com os números que existem, posso ordenar os dados de acordo com quem teve a maior temperatura, que semana teve a maior temperatura, menor temperatura, mas eu posso fazer mais coisas. Eu posso calcular máximos e mínimos, saber qual foi a maior temperatura e a menor temperatura. Eu posso calcular média, mediana, correlação entre duas variáveis. Eu posso fazer bem mais operações quando a variável é numérica, né, do que quando a variável é categórica. Eu não posso fazer uma soma de Campina Grande mais João Pessoa dividido por 2. Não posso fazer a raiz quadrada da variável choveu aqui. Tá? Eu posso fazer a raiz quadrada da variável chuva, posso fazer a temperatura média vezes o vento médio, posso fazer a umidade, o log da umidade, eu posso fazer bem mais operações aritméticas, né, sobre variáveis que são numéricas do que sobre variáveis que são categóricas. Isso vai ter implicações que a gente vai discutir já já. Antes disso, eu queria passar um pouquinho aqui sobre essas 3 variáveis. Faltou comentar um tipo de variável aqui que fica num meio do caminho, um pouquinho aqui entre ordinais e numéricas. São as variáveis que são que eu posso usar para ordenar, como por exemplo o ano e o mês, elas são ordinais, portanto, mas eu também posso fazer subtrações entre elas. Eu posso dizer quantos anos passaram entre o início e o fim dos dados aqui, por exemplo, saber qual é o máximo, saber qual é o mínimo do ano, do mês, mas eu não posso fazer todas as operações
não faz sentido fazer todas as operações matemáticas sobre o ano da medição, nem sobre o mês. Se eu fizer a raiz quadrada do ano, se eu dividir um ano por outro, essas coisas não fazem sentido, né? Só faz sentido a subtração, não faz sentido a divisão, não faz sentido o logaritmo, não faz sentido raiz quadrada, não faz sentido, às vezes, a média do mês não faz sentido, né? Ou saber qual é o desvio padrão do ano de medição também é uma coisa que não faz sentido. Então, existe esse tipo de variável aqui, que é o do ano e do mês, que é um tipo um pouco mais perto de numéricas do que de nominais, né? Deu um passo a mais de numérica para numérica do que de nominais, mas que não é uma numérica completa, total. Então, a gente pode, a divisão que nós vamos usar aqui é de chamar que existem as numéricas que permitem apenas operações intervalares, ou seja, elas estão medidas numa escala intervalar. Essas são as que permitem subtrações, intervalos, né? Como normalmente é o melhor exemplo, são os relacionados a tempo. Tempo a gente mede intervalo de tempo, mas a gente não divide datas, a gente não faz log de datas, a gente não faz esse tipo de coisa. Enquanto as numéricas que permitem todo tipo de operação, a gente diz que elas estão medidas numa escala de razão, porque, bom, a distinção mais clara é que elas permitem divisões, elas permitem razões, portanto, tá? As variáveis numéricas e quantitativas, uma coisa que eu não sei se ficou óbvio, é que elas são subtipos, elas são um pedaço das variáveis ordinais, tá? As numéricas a gente pode ordená-las também. Então existem as ordinais que não são numéricas e as ordinais numéricas. E existem as nominais, que são aquelas que não têm ordem, tá? Eu vou chamar de ordinais, por exemplo, o nome do mês, por exemplo, o porte da cidade. Vou chamar de quantitativas ou numéricas, né? As que são números aqui. E, em particular, normalmente quando eu estiver falando de quantitativas, eu vou estar falando daquelas que permitem, que estão medidas em uma escala de razão. Em contraponto a esse grupo aqui, eu vou falar das nominais quando eu estiver falando de categorias. Deixa eu ilustrar um pouco mais concretamente aqui essas diferentes operações que a gente vinha falando, tá? Suponha que eu parto aqui dessa variável sobre chuva, né, que ela é categórica, que me diz se choveu ou se não choveu. O tipo de operação mais comum que a gente faz em variáveis categóricas é a contagem, né? Então, eu posso contar aqui se choveu ou não choveu, ou seja, quantas semanas de chuva existem nos dados e quantas semanas sem chuva existem nos dados, né? A partir disso aqui é comum a gente também derivar proporções, né? Ou porcentagens. A proporção entre 0 e 1, a porcentagem é a proporção por 100 unidades, fica entre 0 e 100, né? Se eu divido n sobre a soma de n aqui, eu vejo que 74%, né, das semanas medidas nessas três cidades, das medições semanais nessas três cidades, há alguma chuva e apenas em 25% a 0 mililitros de chuva. A proporção ela já foi uma operação que eu fiz não sobre a variável choveu, tá? Ela foi uma operação que eu fiz sobre a variável de contagem, esse n aqui, que eu produzi a partir da primeira observação. Para fins de variável categórica, o que a gente faz normalmente é só realmente contar, ou quase só contar. A gente pode fazer isso para uma variável e é comum que a gente faça isso para mais de uma variável também. Ver, por exemplo, aqui, né, por cidade, se choveu, quanto choveu por cidade, e aí eu posso querer visualizar isso aqui para examinar esse conjunto, tá? Isso é diferente, por exemplo, do que eu posso fazer se eu encaro a chuva como variável numérica. Então, vou voltar aqui para o exemplo que eu estava dando. Se eu observo o clima, né, e eu vou sumarizar, né, os dados por exemplo, por cidade, né? Desculpa, para sumarizar por cidade tem que agrupar a cidade. Eu vou sumarizar aqui. Eu posso, por exemplo, calcular uma chuva total, que é igual à soma da chuva naquela cidade, né, nos anos de medição que nós temos.
e eu vejo que João Pessoa é a cidade que tem maior chuva total, e além disso eu posso quantificar, né? Eu posso ver quão maior é a chuva total de João Pessoa do que a chuva de Patos e a chuva de Campina Grande. Eu posso fazer esse tipo de observação, assim como eu posso fazer a média da chuva. Opa, média, tô querendo demais, né? Posso fazer a média da chuva semanal e ver que a média da chuva semanal em João Pessoa é mais que o dobro de Campina Grande, mais que o triplo de Patos, né? Em Campina Grande chove pouco mais em média do que Patos, que aliás é surpreendente para mim, pelo menos. Eu consigo fazer outras operações, né? Fiz aqui a média, o máximo, posso fazer deixa eu ver. Posso fazer isso aqui, né? A mediana da chuva. Posso inventar um outro índice de abafamento aqui, que é igual a chuva vezes a temperatura média, e aí fazer a média disso aqui. Ou seja, eu estou fazendo novas operações sobre as variáveis que são numéricas usando várias... bom, meu NA aqui, que faltou levar em conta que algumas semanas não tem medição, mas eu consigo fazer várias operações, todas as operações basicamente aritméticas e matemáticas eu consigo fazer sobre a chuva, eu consigo fazer sobre a temperatura média, porque elas são variáveis numéricas, são variáveis quantitativas. Como eu consigo fazer bem mais operações, eu consigo ter uma gama maior de ferramentas que eu consigo usar, eu consigo fazer análises que são, portanto, mais variadas e mais sofisticadas, e eu consigo fazer comparações que são mais sutis, né, e tem mais informação. Por exemplo, aqui eu consigo medir a diferença da média de uma semana de uma cidade para outra. Eu poderia medir o desvio padrão, né, em quais cidades varia mais a chuva, medindo o desvio padrão da chuva semanal dessas semanas. Eu consigo fazer mais operações e eu tenho números que me permitem quantificar diferenças, se é uma diferença pequena, média ou grande. É importante ficar batendo nessa tecla porque tem um conselho de maneira geral que às vezes a gente só percebe tarde demais. Variáveis numéricas nos permitem análises mais sofisticadas, mais nuançadas e técnicas estatísticas mais avançadas e mais poderosas. Tá? De maneira geral, se você estiver lidando com números, você vai conseguir usar mais ferramentas estatísticas e vai conseguir fazer análises mais detalhadas do que se você estiver lidando com categorias. Isso é muito relevante porque se você estiver planejando coletar dados para a sua pesquisa, você está pensando, né, em coletar se a pessoa gosta de programar sim ou não, isso vai te permitir, isso é uma variável categórica que vai te permitir fazer algumas análises. Se você em vez disso coleta numa escala de 0 a 10 qual a proficiência daquela pessoa com programação, ou qual a preferência daquela pessoa com programação numa escala de 0 a 10 e produz um número sobre essa preferência, você vai ter uma variável na qual você vai conseguir fazer bem mais operações e a qual vai te permitir comparações e entendimentos mais sofisticados. Quando a gente for andando mais para frente nos métodos do curso, você vai ver que tipicamente os métodos eles vão ser mais simples e mais poderosos para lidar com números do que para lidar com categorias ou variáveis ordinais que não são numéricas. Nós ilustramos os dois extremos desse contínuo até agora, né? As variáveis nominais, onde realmente não existe ordem, sei lá, tipo cores, partidos políticos, e o outro extremo que são as variáveis numéricas que estão medidas numa escala de medição de razão, né? Vou ilustrar aqui os outros dois. Para variáveis medidas numa escala intervalar, né, existe ordem e existe diferença, né? Aqui na de razão, além de existir ordem e diferença, existe divisão também entre as variáveis. Possível, faz sentido fazer a divisão, né? Para ilustrar aqui a situação de ordem e diferença, né, a gente pode, por exemplo, ver aqui para o clima, filtrar as semanas onde choveu, e, por exemplo, eu posso sumarizá-las, né, com base nos meses do ano, calculando a mediana, median de mês. Né? O que quer dizer aqui?
A mediana significa, para calcular a mediana eu preciso conseguir ordenar a variável e achar o elemento que está no meio dessa ordenação, né? Então eu posso ordenar os meses onde houve chuva e o mês que está no meio aqui é o mês 6, tem muito surpreendente. Isso quer dizer que metade das semanas com chuva acontece até o mês 6 e metade acontece depois do mês 6, não tem muita emoção aqui. Mas se eu separar os dados por cidade, isso fica um pouco mais interessante. Você vai ver que a chuva, né, metade da chuva acontece até a metade do ano em Campina Grande e João Pessoa, mas Patos é diferente. A chuva está mais concentrada no início do ano, porque metade das semanas com chuva, não quer dizer metade das chuvas, né, mas metade das semanas com chuva acontece até o mês 4. Então, eu fiz o recorte do filtro aqui só para tornar o exemplo mais interessante. O que é mais relevante é que eu estou pegando os dados e estou medindo a mediana de uma variável que é ordinal, né, para os diferentes valores. Eu podia fazer aqui a mesma coisa, mediana do ano, né, e vou ver que metade da chuva aconteceu até 2015 em Campina Grande e João Pessoa, e em Patos foi até entre 2014 e 2015, a mediana, ele ficou na dúvida se era devia ter um número de valores par, né, seria ou 14 ou 15, eu estou 14.5, essa é uma das soluções da mediana quando o número de elementos do conjunto é par e os dois do meio são diferentes. Mas faz sentido fazer a mediana. Fazer a média para o ano é um pouco mais estranho. Fazer o log para o ano, dividir, fazer a raiz quadrada do mês ou qualquer outro tipo de transformação desse tipo, não faz sentido. Então, essa é uma forma de entender o que existe para a escala intervalar, né, que não existe na escala intervalar, que existe na razão e vice-versa. As escalas ordinais, elas são um pouco diferentes, ou as variáveis medidas numa escala ordinal são um pouco diferentes. Aqui existe ordem, mas não há diferença, né, não há subtração. Essa diferença para deixar mais claro. Nem divisão. Então, a ordinal seria, por exemplo, se eu fizesse a mesma operação para saber qual é a mediana do mês, usando essa variável aqui, que é ordinal, tá? É uma variável de caractere, desculpa, não tem números aqui, eu não posso fazer um mês menos o outro, não posso fazer a média do mês, mas eu posso calcular a mediana da mesma maneira, eu posso ordenar os meses, sabendo qual é a ordenação, né, que janeiro vem antes de fevereiro, etc. Assim, e eu posso calcular a mediana para isso. Eu posso fazer isso particularmente porque aqui eu, né, informei para o R que essa é uma variável ordinal, tá? Então existe um tipo particular em R onde eu passo um conjunto de caracteres com uma ordem pressuposta para esses caracteres. Isso é útil para, né, informar para a linguagem de programação que ela tem que usar sempre essa ordenação para você ordenar, por exemplo, o eixo de uma visualização que use essa variável. E aí, repara, eu queria aproveitar esse ponto para fazer um paralelo com o que a gente vinha falando de sumários estatísticos antes, né? Para variáveis nominais, essencialmente o que a gente discutiu aqui é que eu consigo calcular a moda, eu consigo calcular quão concentradas as observações estão em algumas categorias, né? Qual é a categoria mais comum, qual a concentração em algumas categorias, né? Quão igual é a divisão dos dados em diferentes categorias. Quando eu vou para variáveis ordinais, eu consigo calcular mais alguns sumários estatísticos, eu consigo calcular qual o maior, né, que existe, qual o menor que existe. Suponho que esteja fazendo tem os meses do ano, mas eu não sei se existe dezembro, não sei se existe janeiro, eu posso calcular qual é o primeiro mês que existe, qual o último mês que existe, porque existe essa noção de ordem, né? Posso calcular ainda a moda, e posso calcular a mediana, né? Quando eu vou para variáveis intervalares, eu ainda basicamente a mesma coisa que no caso das ordinais, sendo que eu consigo fazer subtrações também, então eu conseguiria saber a diferença em meses, né, entre a primeira e a última chuva de Campina Grande, a diferença em meses entre a primeira e a última chuva de João Pessoa. E quando eu vou para as variáveis numéricas medidas numa escala de razão, né, ratio scale em inglês, eu consigo fazer todos os sumários estatísticos que a gente vinha discutindo antes, de média, máximo, mínimo, a mediana, desvio padrão, variância, distância interquartil, né, tudo aquilo eu consigo fazer aqui. Ou seja, eu consigo aplicar mais modelos estatísticos, né, e consigo fazer mais comparações mais nuançadas de distância quando eu tenho variáveis numéricas. Isso tudo é para te situar nesse vocabulário, né? O objetivo desse vídeo é lhe situar nesse vocabulário
fazer você reconhecer as limitações dos diferentes tipos de variáveis e lhe motivar muito a sempre procurar sempre que possível fazer as medições das variáveis com as quais você vai trabalhar, dos dados com os quais você vai trabalhar, nas escalas que tenham maior resolução possível, né? Sempre que possível produzir uma escala numérica, uma escala de razão, medida numa escala de razão, vai lhe permitir fazer mais análises e ter menos dor de cabeça. Claro, existem coisas que não existem na escala numérica, né? O nome do estado, o nome de uma cor, o sistema operacional que uma pessoa usa não existe na escala numérica. Mas para as coisas que existirem, tenta sempre fazer isso. Isso é muito importante para quem vai desenhar questionário. Existe bem mais sutileza para quem vai desenhar questionário, mas é uma coisa relevante de ter em mente e de procurar considerar na hora de produzir dados. Esse vídeo é para ilustrar esses conceitos, espero que esteja mais claro para você agora, que você possa ir reconhecendo esses tipos de dados quando você for encontrando dados, produzindo dados e fazendo suas novas análises. Até o próximo vídeo.